Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6, leremos os versículos de 5 a 13. Evangelho de João, capítulo de número 6, versos de 5 a 13, falaremos sobre o Deus das multiplicações nessa manhã. E a palavra de Deus, então, vai nos dizer assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque temos esse tempo abençoado na Tua presença, meu Deus, na Tua casa, com o Teu povo. E pedimos que a Tua palavra venha diretamente, meu Deus, aos nossos corações, suprindo, meu Pai, cada uma das nossas necessidades espirituais, porque se estamos aqui, é porque cremos que o Senhor quer falar aos nossos corações. E por isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por gentileza. Esse é mais um dos milagres realizados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, meus irmãos, é muito triste ver como em nossos dias muitas pessoas buscam unicamente a Deus porque querem ter as bênçãos do Senhor. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que estão mais preocupadas em buscar o bolso de Deus do que a pessoa do Senhor e Salvador. E, meus irmãos, é muito melhor ter a Deus completamente em nossa vida do que ter apenas as bênçãos que Ele poderia dar. Porque nenhuma bênção seria completa sem a presença de Deus eficazmente em nossas vidas. Eu acho lindo quando a nação de Israel, pecando e adorando aquele bezerro de ouro, Deus ele diz para Moisés, ele fala: olha, eu vou mandar um anjo meu junto com vocês para peregrinarem no deserto, mas eu mesmo não estarei com vocês. E a resposta de Moisés, ela é uma resposta maravilhosa e certeira, porque ele diz: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão se contentando com muito pouco. Porque alguns poderiam olhar e falar: não, mas pastor, um anjo de Deus já está de bom tamanho. Mas, irmãos, muito melhor do que um anjo de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. E, infelizmente, pessoas hoje têm se contentado com muito pouco. Muitas pessoas têm transformado Deus no gênio do filme do Aladim. Sabe o gênio da lâmpada? Pessoas que reduzem a Deus àquela pessoa que deve realizar o desejo que elas têm e querem na hora que elas quiserem. É aquela coisa, fala: Senhor, eu estou precisando disso, então eu preciso que o Senhor me dê. E eu sinceramente enxergo isso como se fosse isso, meus irmãos. Pega a lâmpada, esfrega ali,
aí o gênio sai, você faz o seu pedido, aí o gênio volta para a lâmpada de novo, para que quando você tiver outro pedido, você vai lá, esfrega de novo, e aquele gênio ele está à sua disposição. E isso é um erro tremendo, meus irmãos, porque Deus ele é soberano, Deus ele é criador de todas as coisas. Ele é quem governa, ele jamais será governado. E glória a Deus por isso. Glória ao nome do Senhor por isso. O final desse capítulo que lemos mostra um pouquinho disso. Mostra como a nação de Israel, ela ainda possuía, infelizmente, no seu DNA, essa questão de querer a bênção de Deus, mas de não querer o próprio Deus. Porque a grande multidão estava seguindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus vai lá e realiza um milagre que nós lemos, ele multiplica os pães e peixes, e que multiplicação maravilhosa, porque quando o trecho aqui fala de 5.000 homens, nós sabemos, refere-se somente aos homens mesmo, ao sexo masculino, mas nós sabemos que dentro dessa multidão havia também mulheres, haviam também crianças. Então era um número grandioso de pessoas que acompanhavam o Senhor e Salvador Jesus, e a Bíblia diz que todas essas pessoas foram ali então alimentadas porque Jesus multiplicou aquele pão. Mas depois, o Senhor ele começou então a pregar a palavra para aquelas pessoas. E depois que o Senhor e Salvador Jesus Cristo pregou essas palavras, eles que tinham atravessado o mar da Galileia em busca de mais pão e em busca de mais peixe, eles acabaram dizendo: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E a Bíblia diz que essa multidão, ela começa então a ir embora, e vai deixar o Senhor e Salvador ali, juntamente com seus discípulos. Eu vejo um contraste muito grande no começo do capítulo 6, porque Jesus ele começa pregando para uma grande multidão, ele alimenta uma grande multidão, e no final do capítulo 6, ou no decorrer do capítulo, ele vira para os seus discípulos e diz: se vocês quiserem, vocês podem ir com eles também. Que contraste grande, porque muitas pessoas, elas estão atrás das bênçãos do Senhor, da multiplicação dos bens. E é verdade que o nosso Deus é um Deus de multiplicações. É sim, é verdade. Nós devemos crer nisso, que de fato o nosso Deus é o Deus das multiplicações. E aqui nesse texto, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus ele estava muito mais preocupado com a vida dos seus discípulos, e Jesus estava muito mais preocupado com a nossa vida. Por quê? Porque Jesus ele queria que nós tivéssemos algo além do que as bênçãos multiplicadas. Há algumas coisas que Jesus multiplica nesse trecho e que nos ensinam de uma forma grandiosa, maravilhosa, e que nós podemos levar para o resto de nossas vidas. A primeira coisa é que Jesus multiplica a nossa visão. Veja que Filipe, ele não conseguia ver nenhuma outra solução para a pergunta que Jesus fez. Como faremos para alimentar essas pessoas? É a pergunta que o Senhor e Salvador Jesus faz no versículo 5. Onde compraremos pão para alimentar estas pessoas? E Filipe, então, ele fala que estavam num lugar deserto, que não havia um mercado e nem tampouco uma quantidade de dinheiro suficiente para alimentar aquelas pessoas. E, sinceramente falando, meus irmãos, Filipe ele não estava de todo errado em pensar dessa forma. Porque, afinal, essa era uma solução visível. Se precisamos de comida, precisamos de um lugar para comprar. Mas não somente isso, precisamos também do dinheiro para comprar essas coisas. Então, a solução de Filipe não estava de todo errada. Certamente que não. Mas é interessante notar que a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus perguntava isso porque o queria experimentar.
Jesus, irmãos, como sempre gostava de fazer com aqueles que estavam à sua volta, estava instigando os seus para que a visão deles se multiplicasse, para que a visão deles pudesse ir além. Jesus queria mostrar para os seus discípulos e queria mostrar para nós também que as soluções em nossas vidas, vindas dele, sempre serão surpreendentes, às vezes inesperadas e imprevisíveis. Porque é assim que Deus age. O nosso Deus, meus irmãos, não pode ser um Deus com o qual nós achamos que é previsível. Porque o nosso Deus, ele é um Deus extremamente grande, é um Deus extremamente criativo, e a sua graça, ela se apresenta em nossas vidas de uma forma multidiferenciada. Esse é o agir do nosso Deus. Porque as pessoas estavam ali naquilo que parecia ser quase que um deserto. E Jesus diz: onde compraremos pão? Quando Deus levar você ao deserto, não tema, meu irmão. Porque Deus, ele vê caminhos que você não vê. Deus, ele vai mostrar coisas que nós ainda não estamos vendo, mas ele vê. Lembram-se de Agar, que é expulsa da casa de Abraão, e conforme ela está andando no deserto, ela coloca Ismael numa árvore, se afasta e vai chorar. Porque o que é que ela esperava? A morte. A palavra de Deus diz que um anjo enviado por Deus foi até Agar, consolou aquela mulher e apontou para ela a direção, e o que ela viu? Um poço com água. E no meio do deserto, meus irmãos, da areia causticante, um poço. Que bênção! Que bênção! Deus agindo de forma imprevisível. Ali com a nação de Israel, ele usou 5 pães de cevada e 2 peixinhos de um garoto que prontamente ofereceu. Talvez, na sua vida, Deus ele esteja levando você para alguma situação em que você não vê a menor saída. Em nome de Jesus, não tema. Permaneça confiante no Senhor, porque Deus ele vai lhe dar a salvação. Deus vai solucionar o seu problema. Sabe por quê? Com relação à nação de Israel, quando cercada pelo Egito, de trás o exército, na frente o mar, o que Deus fez? Abriu o mar. E essa com certeza era a solução mais lógica, não é verdade? Isso é o que nós poderíamos esperar. Claro, temos um mar diante de nós, Moisés ele fere o mar com o cajado, aquele mar se abre e o povo e o povo passa então a pés secos. É claro, essa era a saída mais comum. É claro que não, mas o nosso Deus ele resolveu o problema. A nação de Israel estava guerreando contra um povo inimigo, e ia se avançando a hora do dia, e chegaria então a noite, e ficaria muito difícil para a nação de Israel guerrear durante a noite. Então o Senhor Deus vai lá e toma a medida mais lógica que nós podemos esperar, e Josué então, impelido pelo Espírito, ele diz: para sol, e o sol e a lua se param no lugar onde estavam, e aquele ficou conhecido como o dia mais longo da história. Solução também comum, normal. É verdade? Não. E a nação de Israel foi triunfante. Com um naufrágio, Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas, levá-lo ao profundo do oceano e lá falar ao coração do seu servo. Soluções, meus irmãos, que nós não imaginamos. Com uma tempestade, ou melhor, atravessando o mar para ir se encontrar com os seus discípulos, Jesus escolhe
aquilo que seria o mais fácil e mais lógico de se pensar. Ele vai caminhando por sobre as águas. As soluções de Deus, meus irmãos, para nós, elas são muitas vezes imprevisíveis. Elas são muitas vezes inesperadas. Mas elas são todas as vezes eficazes. Todas as vezes elas funcionam. Por isso, meus irmãos, nós devemos, sim, crer no Senhor. E no meio da dificuldade, procurar enxergar o que Deus tem para nós. Porque Ele multiplica a nossa visão e um problema na família pode ser o meio que Deus vai usar para a família ficar mais próxima, mais junta. O desemprego pode ser uma forma de Deus trabalhar a nossa dependência nele. Porque às vezes somos tentados, irmãos, a achar que somos autossuficientes. E por isso as coisas estão caminhando bem. Por quê? Porque eu tenho dado conta, eu tenho administrado bem, eu tenho investido bem, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E nós sabemos qual foi a palavra de Deus para um homem que disse: agora minha alma, ela vai se deleitar, a minha alma, ela vai rejubilar. Olha o tanto que eu tenho nos meus celeiros guardado, olha o tanto que eu consegui ajuntar. E do céu Deus dizia: louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem reservado, guardado, para quem ficará? Às vezes, irmãos, achamos que somos autossuficientes, e Deus precisa se movimentar para que nós nos lembremos que somos extremamente dependentes do Senhor. Portanto, às vezes, o desemprego pode ser uma forma que Deus está abrindo a sua visão para ver que nós dependemos do Senhor. Uma enfermidade física pode ser um instrumento que Deus usará para curar a alma ferida. Às vezes a doença vem, e quando a doença vem, a gente começa a se analisar. E nessa autoanálise que nós fazemos, percebemos que muito mais enfermos fisicamente, precisamos resolver a solução de uma enfermidade na alma. E, meus irmãos, eu conversava essa semana com alguém, falando da realidade de que enfermidades espirituais, eu dizia isso para os irmãos do seminário, enfermidades espirituais, elas só podem ser resolvidas espiritualmente. Nós sabemos que às vezes passamos por problemas que parece que a nossa alma quem está doendo. E a gente vai na farmácia, não tem remédio, não tem comprimido, não tem gotas, para a gente poder misturar com um pouquinho de água e tomar, que faz a alma parar de doer. Só quem traz refrigério para a alma é o Senhor. O remédio para as nossas almas é o nosso Deus, irmãos. E muitas vezes a enfermidade, o corpo vai doer para mostrar que a dor maior está na alma. E essa dor é que precisa ser resolvida. E depois, a dor física, Deus também cuidará. Mas muito melhor é ter a alma saudável e sadia, do que ter o corpo, ter o físico saudável, mas a alma doente. Precisamos abrir a nossa visão. Um carro quebrado, um pneu furado, pode ser um livramento de Deus. E nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Portanto, meus irmãos, antes de qualquer coisa, estejamos atentos e de olhos bem abertos. Essa provação que você está passando, as provações que eu estou passando, isso pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para abrir a nossa visão e esperar do Senhor o inesperado. Porque é isso que Deus quer de nós. E, meus irmãos, não há Deus que realize inesperados como o nosso Deus. O nosso Deus, Ele faz milagres. E os milagres são todos uma grande bênção para nós. Assim como esse o foi na vida da nação de Israel.
Mas Deus também multiplica os nossos recursos. Os pães e peixes desse milagre certamente representam os nossos recursos. No fim, todos que estavam ali não somente comeram, eles se fartaram. A Bíblia diz que eles estavam todos saciados, estavam todos plenamente satisfeitos. E quando eu falo, meus irmãos, de recursos, é claro que eu estou falando também sobre o sustento, sobre a alimentação, sobre a vestimenta, sobre a moradia. É claro, nós sabemos que dependemos do Senhor para tudo na nossa vida, inclusive para essas coisas que são básicas. Louvamos o nome do Senhor porque sabemos que essas coisas básicas já estão garantidas pelo nosso Deus. Ele nos diz, não se preocupe, não se preocupe. Mas Jesus, Ele também multiplica os nossos recursos espirituais. Quando nos colocamos nas mãos de Jesus, Ele multiplica os nossos dons para que possamos servir mais e servir melhor em sua obra. Ele também multiplica as áreas onde podemos servir. Jesus quer aumentar, meus irmãos, a nossa visão nessa manhã, mostrando que Ele multiplica, sim, os nossos recursos, e aquilo que nós temos à mão pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Aquele menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quais são os seus pães? Quais são os seus peixinhos? Não se preocupe se você tiver somente os pães ou somente os peixes. Não se preocupe. Coloque isso nas mãos do Senhor e Ele multiplicará. Ele fará crescer. Ele dará um significado. Ele transformará tudo isso em uma bênção diante de você. E nos momentos de aflição e dificuldade, Jesus multiplica as formas como nós somos consolados. Nos momentos de dificuldade, meus irmãos, não espere somente sempre a mesma coisa. Saiba que Deus, Ele tem várias formas de consolar o seu coração. Pastor, estou passando por uma grande dificuldade. Então abra seus ouvidos, essa mensagem pode ser aquilo que Deus vai usar para consolar e fortalecer você. A importância de estarmos em comunhão, meus irmãos, uns com os outros, é porque muitas vezes Deus, nas nossas dificuldades, vai usar o nosso irmão para nos consolar. Vai usar o nosso irmão em Cristo, a nossa irmã em Cristo, para nos consolar. A palavra de Deus traz esse mandamento. A palavra de Deus vai nos ensinar. É 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. O Deus de todas as consolações nos consola para que nós consolemos aos outros com as mesmas consolações. Então, se a gente se fecha, nós podemos perder as bênçãos. Aí, às vezes, a gente passa por algumas dificuldades sozinhos, quando Deus ele tem vários dos seus instrumentos, que somos nós, para nos abençoar. No meio da dificuldade, meus irmãos, Jesus ele multiplica os meios de nos abençoar. Às vezes, no meio da dificuldade, ainda falando sobre isso, o Senhor ele vai usar um hino para falar ao nosso coração. Às vezes, é uma situação que uma outra pessoa passa, que nós ficamos sabendo, em que nós olhamos e percebemos, puxa, aquele sim é um problema grande. Essa dificuldade que eu tenho, com Cristo, eu posso passá-la. Então, meus irmãos, Jesus multiplica os nossos recursos. Sabe qual é a parte principal dessa lição? É que nós precisamos entender que muitas vezes nós seremos os recursos usados por Deus. Por isso nós precisamos estar aptos, precisamos estar capazes, para nas mãos de Deus sermos os instrumentos que Ele deseja. Os irmãos sabem, eu toco alguma coisa de alguns instrumentos, e como é ruim quando eu tenho que tocar e o instrumento está desafinado.
Aos demais que tocam aqui também sabem que isso dói quase na alma. Você vai tocar e aquela nota está fora do lugar, aquela corda está fora do lugar. Aquilo é quase que fisicamente doloroso para nós. Aí quer ver o desespero? Quando não dá para resolver o problema. Eita, aí é complicado. Ó, já tem pianista olhando para mim e dando risada, falando, pastor, é complicado porque isso dói. A gente vai tocando e a gente sabe que vai ter que tocar aquela nota e aquela nota não está afinada e a gente toca, que dói no ouvido e isso atrapalha a execução, porque a gente fica preocupado com aquilo, não dá para tirar aquela nota. É um problema que desencadeia vários outros problemas. Se nós, como instrumentos de Deus, não estivermos bem afinados, vamos desencadear outros problemas. E por isso precisamos pedir e clamar a graça do Senhor, para que Ele multiplique os nossos recursos, e como recursos estejamos bem afinados diante do Senhor. Mas há uma terceira lição, e é sim a de que Jesus multiplica as bênçãos. Claro que Deus multiplica as bênçãos. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus gosta, meus irmãos, de abençoar os seus filhos. A prova disso, eu e você estamos aqui hoje. Está friozinho lá fora, todo mundo aqui bem agasalhado, e eu sei que todo mundo tem pelo menos mais um casaco, mais uma blusa, mais uma jaqueta no guarda-roupa em casa. Todo mundo tem. Todos estamos usando aqui um par de meias, iguais. Iguais. Porque tem aqueles que às vezes, acabam se atrapalhando, pegam um pé de um, pé de outro. Mas a gente tem as meias em casa. Você pode pensar, por que o pastor Fernando está falando de meias? Meus irmãos, eu amo o frio, mas o meu pé não. É uma dificuldade para ele esquentar. E eu me lembro de uma vez que eu ganhei de uma amiga minha um presente, quando eu abri um par de meias. Irmãos, que presente bom. Eu uso esse par de meias até hoje, ele é uma bênção para mim. Deixa o meu pé bem quentinho, porque ficar com o corpo todo quente, mas o pé gelado não é bom. Para mim, pelo menos, não é bom. E nós temos vários pares de meia. Nós temos o que comer em casa e convenhamos, nós podemos escolher o que comer. Todo mundo veio para cá nesse culto nessa manhã, se não tomou café, porque escolheu não tomar café, porque tinha o que escolher comer em casa. Isso é prova, meus irmãos, de que Deus ele multiplica as bênçãos em nossas vidas. Muito, Ele nos dá muito, muito mesmo. A Bíblia não nos diz o que aconteceu com os cestos, os 12 cestos que foram reunidos. Alguns dizem que cada apóstolo levou um cesto consigo para que eles aprendessem a lição e não duvidassem mais do poder de Deus. Não podemos afirmar absolutamente nada disso. Eu particularmente gosto de pensar que aqueles cestos eles foram recolhidos e depois eles foram passados para frente para abençoar mais pessoas. Sabe por quê? Nós, meus irmãos, temos as bênçãos de Deus multiplicadas em nossas vidas para que nós sejamos canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Eu creio do fundo do meu coração que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós possamos abençoar alguém. E na matemática de Deus funciona exatamente assim. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quanto mais nós damos, mais Deus derrama. Quanto mais Deus derrama, mais nós podemos dar. E isso se torna um ciclo em nossa vida. E eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi a história de William Colgate. Já ouviu a história? Ele, crente no Senhor, fez um voto com Deus de ser um dizimista fiel. E então começou a trabalhar e Deus foi abençoando. E ele falou, puxa, eu não posso dar somente 10% para o Senhor. Eu vou ofertar mais. E ele foi, então, sendo abençoado por Deus, e ele falou, puxa, eu vou abençoar mais, e foi abençoando, ao ponto de que, diz a história, que ele passou a viver com os 10%, e os 90% ele dava na obra do Senhor. Meus irmãos, sinceramente, eu acredito que isso possa acontecer assim. Já tem algumas décadas que William Colgate, ele faleceu.
Mas é bem possível que você tenha escovado seus dentes hoje de manhã com uma Colgate. É porque Deus faz perseverar os frutos dos seus filhos. É porque Deus abençoa. Ele multiplica, meus irmãos, as bênçãos. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Para clamar ao Senhor que Ele faça isso em nossas vidas. Mas também que Ele aumente, que Ele multiplique os nossos recursos. Que Ele multiplique a nossa visão. Porque o que queremos, meus irmãos, é sempre mais e mais. Ou melhor, ser mais e mais para a glória de Deus e para a sua obra. E que esse Deus nos abençoe. Por favor, feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça um pouquinho. Eu quero saber aqui de você, meu irmão e minha irmã em Cristo. Você foi abençoado com a palavra dessa manhã? Você foi tocado? Então eu quero orar por você. Pastor, ore por mim. Eu preciso de oração. Se você foi abençoado, levante a sua mão. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, amém, amém. O manifestar de tantas mãos, glória a Deus por isso. Pastor, eu estou aqui muito feliz, porque essa mensagem me mostrou que o meu Deus é um Deus que multiplica todas as coisas. E eu quero sim ter a minha visão multiplicada. Eu quero sim ter os meus recursos multiplicados. Eu quero ter a bênção de Deus multiplicada sobre a minha vida. Pastor, ore por mim, eu necessito de oração. Há mais alguém assim? Você que ainda não levantou sua mão. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você está aqui e você está passando por uma dificuldade. Você que está aqui e está passando por algo em que você precisa da intervenção do Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que como diz a palavra de Deus, a graça do Senhor se multiplicará sobre a sua vida. E Deus, Ele vai abençoar você. Se você está aqui nessa manhã, você foi tocado, porque necessita da multiforme graça de Deus na sua vida, eu também quero orar por você. Por favor, você, coloque-se de pé. Pastor, ore por mim, eu tenho uma causa, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu preciso que Deus multiplique a sua graça e me abençoe. Amém, 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 glória a Deus, amém. Quantas pessoas se levantando, e Deus há de abençoar você, Deus há de multiplicar a sua graça em sua vida. Eu convido a todos agora que se coloquem de pé. O irmão Gerson chegará aqui à frente, vai nos dirigir em um hino de louvor e adoração ao Senhor. Hino de número 473. Amém, glória a Deus por isso. Tá friozinho, eu sei, mas Deus aqueceu o seu coração? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje à noite, meus irmãos, tem mais. Hoje à noite tem mais, para a glória do nosso Deus. 18h30.